O diabetes mellitus tipo 1 constitui de 5 a 10% de todos os casos de diabetes. Trata-se de uma doença metabólica, crônica e autoimune, onde anticorpos acabam destruindo ou danificando parte do pâncreas, principalmente as células beta, que constituem de 60 a 70% das ilhotas de Langerhans. As células beta-pancreáticas são responsáveis por produzir e secretar insulina para o sangue. Neste processo de destruição das células beta-pancreáticas, realizado pelo próprio sistema imunológico, os glóbulos brancos reconhecem as células como estranhas e produzem anticorpos que atacam e danificam as funções celulares, causando deficiência parcial ou absoluta de insulina, deixando o portador dessa doença com Os portadores do diabetes tipo 1 são indivíduos que têm uma predisposição genética e é possível que o desencadeamento ocorra através de uma infecção viral ou subsequente de alguma doença que pode causar danos celulares, como no caso de uma pancreatite. O diabetes tipo 1 pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém é muito comum que ocorra ainda durante a infância ou adolescência. Isso porque o indivíduo já nasce com alterações genéticas que favorecem a manifestação da doença, desenvolve os altos anticorpos nos primeiros anos de vida e normalmente apresentam sinais e sintomas no final da infância. Dessa forma, o portador dessa patologia tem insuficiência na produção de insulina, que acarreta em hiperglicemia, já que a insulina é necessária para permitir que a glicose adentre as células para servir como substrato para as funções metabólicas. Bom, até aqui já sabemos que a insulina é um hormônio secretado pelas células beta das ilhotas de Langerhans e que a função primordial da insulina é transportar glicose para dentro das células, a qual será usada para a produção de energia. Agora vamos entender como a secreção de insulina em resposta ao aumento da concentração de glicose livre acontece? As células betas possuem um grande número de transportadores de glicose do tipo GLUT2. A partir do momento em que há elevação do nível de glicose livre, quando nos alimentamos, por exemplo, a secreção de insulina começa a acontecer. Dentro das células beta, a ativação por proteases específicas que quebram duas ligações peptídicas para formar a molécula de insulina madura. Dessa forma, a insulina é direcionada para as vesículas secretoras produzidas no complexo de Golgi e são liberadas das células betas pancreáticas através de exocitose. Esse hormônio anabólico com efeitos metabólicos é um fator importantíssimo para o funcionamento das nossas células. Isso porque, ao se ligar aos seus receptores de membrana nas células-alvo, a insulina desencadeia uma cascata de reações intracelulares. Quando reconhecida em seus receptores, ocorre a autofosforilação de suas subunidades beta, que sucede à fosforilação de proteínas intracelulares responsáveis pelo aumento na expressão de transportadores de glicose do tipo GLUT4 na membrana da célula, captando e transportando ainda mais glicose para o meio intracelular, além de estimular a síntese de glicogênio, lipídio e proteínas. Nesse vídeo, podemos ter uma básica noção representando como os transportadores de glicose migram para a membrana celular em resposta à ligação entre a insulina e seus receptores nas células-alvo. Pronto! Agora já sabemos que o diabetes tipo 1 é caracterizado pela destruição e inativação das células beta-pancreáticas, que são responsáveis pela produção e secreção de insulina. Também já entendemos que a insulina serve como uma chave para a entrada de glicose nas células, onde esse substrato sofre catabolismo a fim de obter energia. Além disso, a insulina também tem efeitos anabólicos na síntese do glicogênio, utilizado como reserva de glicose, induz a síntese e armazenamento de lipídio e síntese proteica. Ou seja,
O portador do diabetes tipo 1 não consegue produzir e secretar insulina e, consequentemente, não consegue usar a glicose como moeda energética metabólica. O que acontece no metabolismo celular dessas pessoas? Calma, eu vou explicar. Uma condição patológica muito comum em pacientes com diabetes tipo 1 que não fazem uso de insulina exógena é a cetoacidose diabética. Isso acontece porque quando as concentrações de insulina são insuficientes ou inexistentes para as demandas metabólicas básicas do organismo, as células começam a metabolizar triglicerídeos e aminoácidos em vez de glicose para produzir energia. Nos músculos, as proteínas musculares são catabolizadas para a obtenção de energia e resulta no aumento da alanina livre. A alanina segue para o fígado, onde é convertida em piruvato, que será convertido em glicose em um processo chamado de gliconeogênese, em razão ao alto nível de glucagon que estimula essa via anabólica. No metabolismo de triglicerídeos, o glucagon estimula a ação das lipases com o mesmo objetivo, obtenção de energia para as funções metabólicas. A oxidação dos ácidos graxos derivados de triacilglicerídeos fornece moléculas de acetilcoenzima A que seguem para o ciclo de Krebs para a obtenção de energia. Os principais cetoácidos formados nesses processos são os ácidos acetoácidos e o beta-hidroxibutírico, que são ácidos orgânicos fortes e causam um quadro de acidose metabólica. As cetonas derivadas do ácido acetoacético se acumulam no sangue e é eliminada lentamente pela respiração, dando uma característica marcante ao hálito desse indivíduo, como se fosse um cheiro de maçã apodrecida, denominado de hálito cetônico. A hiperglicemia também proporciona uma condição de diurese osmótica que provoca perda significativa de água e eletrólitos na urina. A excreção de cetonas na urina causam perdas de sódio e potássio. Esse conjunto de anormalidades metabólicas podem ser fatal. Por isso, a pessoa que tem diabetes tipo 1 é chamada de insulinodependente e é necessário obrigatoriamente que essa pessoa administre doses diárias de insulina exógena. Os principais sintomas do diabetes tipo 1 são diureses frequentes, ou seja, aumento na excreção de urina, que causa desidratação e perda de eletrólitos, potássio e sódio do paciente, fome excessiva, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náusea, vômitos, entre outros sintomas. Apesar de não ter cura, o diabetes tipo 1 tem tratamento. É necessário fazer uso de insulina exógena diariamente, ter uma alimentação saudável e equilibrada e exercícios físicos podem ajudar na qualidade de vida do portador. O acompanhamento médico é indispensável. Bom, aqui eu deixo o meu muitíssimo obrigado por toda a atenção prestada até o finalzinho e cuide-se. Até logo!